O que a Bíblia diz sobre os gigantes? Eles realmente existiram? Quem eram os nefilins? Eles eram fruto da relação de anjos caídos com mulheres? O que a Bíblia diz? O primeiro versículo que menciona os nefilins é Gênesis capítulo 6, versículo 4. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Nessa passagem, no hebraico, nefilins foi traduzido para gigantes, a nossa língua. Existem muitas outras passagens, como veremos a seguir. Se você quiser, pode dar pausa para ler com mais calma. Então é inegável que existiram realmente esses seres agigantados, seres de grande estatura, e a Bíblia confirma isso. Nós podemos também ver que até a própria arqueologia parece confirmar esses fatos. Essas passagens bíblicas têm aguçado a imaginação de muitas pessoas, e muitos têm defendido a tese de que os gigantes existiram e que eles eram descendentes da relação de anjos com mulheres. O primeiro argumento a favor dessa teoria diz respeito à expressão filhos de Deus, nos versículos que nós lemos, lá de Gênesis capítulo 6. Para os que defendem essa tese, a expressão filhos de Deus se relaciona diretamente a anjos, e principalmente a anjos caídos. Segundo esses teóricos, eles desejaram as mulheres humanas, tiveram relações com elas, e dessa relação nasceram os nefilins, que eram os gigantes, seres híbridos, semideuses, semidivinos. Para embasar essa defesa, eles usam passagens como Jó, Judas e o livro apócrifo de Enoque, que nessas passagens realmente filhos de Deus está se referindo exatamente a anjos. Nessa teoria, os anjos caídos, eles tiveram desejos sexuais pelas mulheres e tiveram relações com elas, e dessa relação nasceram os nefilins, os gigantes, uma raça que nem era anjo e que nem era homem, eram seres diferenciados. E segundo essa teoria, essa raça sobreviveu até o dilúvio, que ela foi exterminada com o dilúvio. Depois do dilúvio, elas já não existiram mais. A segunda interpretação a respeito da palavra nefilins é a que interpreta a expressão filhos de Deus como sendo os descendentes da linhagem piedosa de Sete, um dos filhos de Adão. E a expressão filhas dos homens são as descendentes da linhagem ímpia de Caim. Então, quando os filhos de Deus, ou seja, os descendentes de Sete, casaram com as mulheres, filhas dos homens, descendentes de Caim, nasceu uma raça ainda mais ímpia, ainda mais perversa, ainda mais cruel, ainda mais pecadora do que a anterior, do que a dos seus pais. Segundo essa interpretação, filhos de Deus não são anjos, são homens descendentes de homens. E a mistura dessas raças, dos justos com os ímpios, nasceram os nefilins. Segundo essa interpretação, ela nega veementemente de que tenha havido uma relação entre anjos e seres humanos. Foi apenas uma relação de um julgo desigual ou de um casamento não aprovado por Deus entre justos e ímpios, entre filhos de Deus e filhas dos homens. Para embasar essa interpretação, eles usam o seguinte argumento. O primeiro argumento, de que a palavra nefilim, traduzida por gigante em Gênesis capítulo 6, não tem o mesmo sentido de gigante das outras passagens que nós lemos, que realmente significa seres grandes, seres agigantados, seres de grande estatura. Lá em Gênesis, o sentido da palavra gigante, ela também tem a ver com grandeza em maldade, grandeza em pecado, em iniquidade. Por isso que a passagem fala que eles eram os poderosos da terra, porque eles eram grandes, eles eram temidos, terríveis, cruéis,
tiranos. Esse é o sentido mais real da palavra gigante nessa passagem. O contexto da palavra parece indicar para esse sentido, de que a pecaminosidade aumentou muito naqueles dias, após haver essa união entre filhos de Deus e filhos dos homens. Além disso, a palavra Nefilim, ela deriva da palavra Nefal, que significa cair ou caído, indicando que há ali um pecado, uma desobediência, ou seja, os filhos de Deus caíram ou pecaram ao contrair matrimônios e relações com mulheres ímpias. Isso para Deus é considerado um pecado, uma queda, uma transgressão. O segundo argumento defende que, ao analisar o versículo 4, veremos que os gigantes, eles já existiam antes dos filhos de Deus se relacionarem com as filhas dos homens, e que eles existiram depois disso, e não passaram a existir somente após essa relação. É o que a passagem realmente indica, na verdade. Uma prova disso é que eles continuaram existindo após o dilúvio, como nas passagens que nós demonstramos anteriormente. É interessante notar que esses gigantes mencionados após o dilúvio, eles sempre pertencem às nações ímpias, ao povo ímpio, ao povo inimigo dos descendentes de Sete, sempre inimigos do povo de Deus. O terceiro argumento é embasado no ensino que Jesus fala, que os anjos são seres espirituais que não se casam, nem se dão em casamento. E o último argumento contra essa mistura de anjos caídos com mulheres, apesar de concordar que a tradição rabínica defendia a ideia de que possa ter havido uma miscigenação entre anjos caídos com mulheres, esse pensamento, tudo indica, ele advém de mitologias pagãs, de influência que os hebreus sofreram de culturas pagãs, como é o caso da mitologia babilônica, grega, romana. Todas essas culturas religiosas, elas acreditavam que os deuses tinham relações com mulheres e dessa relação nascia seres semideuses, seres semidivinos. Então, concluindo, parece um tanto quanto forçado acreditar que Gênesis 6 está falando de que anjos caídos se materializaram, tiveram relações com mulheres e dessa relação nasceram seres gigantes, seres que nem eram anjos, nem eram seres humanos, eram seres híbridos. Então, os gigantes na Bíblia nada mais são do que seres de uma genética diferente. Era, na verdade, uma espécie de distúrbio, o que hoje é conhecido como gigantismo. Então, Nefilins, gigantes, em Gênesis 6, está indicando apenas os homens poderosos, os homens famosos, os homens ímpios, os homens temidos, cruéis, tiranos, como indica a origem da palavra Nefal. Então, esses homens não eram gigantes apenas na altura, mas na sua maldade. Já os gigantes pós o dilúvio, mencionado na Bíblia, realmente é apenas uma questão genética de uma raça e não algo relacionado a uma mistura entre anjos e mulheres. Até porque, se isso fosse verdade, ainda hoje os anjos continuariam tendo relações com as mulheres, os anjos caídos, e continuaria nascendo esses seres. E nós não vemos isso nos nossos dias. Eu sou Hildo Heberto. Esse é o seu canal O que a Bíblia Diz, e se você gostou desses assuntos e de outros assuntos curiosos da Bíblia, assine o nosso canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, marque o sininho para receber as notificações de novos vídeos e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.